Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aí novamente para continuar estudando o Livro dos Espíritos, estamos estudando a terceira parte das leis morais, hoje dando continuidade ao capítulo 5 da Lei de Conservação, o item Privações Voluntárias, Mortificações. Vamos estudar a questão 725. Kardec pergunta aos espíritos: que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Aqui vamos fazer algumas considerações iniciais. A pergunta é muito interessante e leva a gente à reflexão. Vamos colocar alguns pontos aqui para a nossa análise. Nós temos, primeiramente, uma lei de conservação. Essa lei nos mostra que temos um corpo e a utilidade desse corpo para a condição de trabalho que todos nós devemos ter, de sermos úteis na sociedade, de cumprirmos com as leis morais em geral. A lei de adoração, lei de trabalho, lei de conservação, lei de reprodução, né? Lei de justiça e amor e caridade, enfim, que é a síntese de todas elas. Então, nós temos leis que estão impressas na nossa consciência, estão escritas na nossa consciência. À medida que nós vamos progredindo, nós vamos tendo uma concepção maior dessas leis. Quanto às mutilações, vamos aqui citar alguns exemplos de práticas de mutilação humana e vamos deixar a situação dos animais para uma situação mais geral, porque nos importa, na realidade, esta situação das práticas de mutilação humanas. Vamos lembrar de algumas delas. Naturalmente, não podemos citar todas. Por exemplo, existe uma prática ainda, a prática de mutilação genital feminina. Ela é muito antiga. Ela vem há mais de 6.000 anos na história da humanidade. Apresentam, assim, característica de arquétipo. Por quê? Porque ela apareceu em vários locais, em épocas distintas e em povos distintos. Então, ela tem uma característica diferenciada assim, de arquétipo, aquilo que o indivíduo já traz de dentro de si. Aparentemente, foi um comportamento inicialmente adotado em rituais religiosos no Egito Antigo. Alguns estudiosos da história nos mostram isso. E isso também influenciou alguns povos vizinhos ali do Egito, ou seja, os africanos, médio-ocidentais. Atualmente, a prática ainda ela persiste de modo sistemático em tribos rurais, caracterizadas pelos bolsões de pobreza, analfabetismo e baixo status social da mulher. Também é antiga esta prática de mutilação genital masculina, a castração, que no Oriente era usada para o homem, que tinha a função de guardar as mulheres do harém. Então, ele não deveria, eram os eunucos, né? Ele não deveria possibilitar a relação sexual. Ele, então, era castrado definitivamente e, assim, ele não teria esta possibilidade, ficaria melhor no sentido para os sheiks, né? Que ele tomasse conta das mulheres e, assim, ele não teria esta possibilidade de estar com elas. Uma outra forma de mutilação é a circuncisão, cortar a carne, a pele do prepúcio, né, que envolve a glande, também é uma espécie de mutilação, e era constituída inicialmente como um ritual religioso, uma prática dos judeus para inserir os homens e até mesmo os escravos, quando Abraão, então, inicia esse processo, bem como as crianças de 8 dias, na comunidade judaica. Então, os escravos, os homens, a partir de Abraão, começaram a ser circuncidados para ser inseridos na comunidade judaica. Isso significava uma aliança com Deus. Por isso, este corte em auréola, né? Então, uma aliança com Deus dos descendentes de Abraão. Nós vamos ver isso na Gênesis, no capítulo 17,
versículos de 9 a 14, como lá retrata Moisés. Hoje constitui uma prática higiênica, quando necessária, feita por intervenção cirúrgica em clínicas, em hospitais. Então, existe todo um procedimento para a circuncisão. As mutilações comuns entre os que querem se punir também é um tipo, né, que existe. Alguém queira se punir de uma falta, um desvio moral, isso é muito comum na história e ainda persiste na atualidade, chegando em alguns casos muito graves, talvez até mesmo pela falsa interpretação daquele ensino de Jesus sobre os escândalos. Se o seu olho for motivo de um escândalo, corta-o. Se o seu braço, sua mão for motivo de escândalo, corta. Se o seu pé for motivo de escândalo, corta. Então, muitos achavam que nesta interpretação, né, seria literal, e, na realidade, muitos praticavam esses crimes contra o seu próprio corpo, castigando o corpo para livrar a alma do sofrimento, do inferno ou do purgatório. Temos a mutilação pelo castigo também, que era imposto àqueles que roubavam ou causavam danos a outras pessoas, como a amputação da mão dos ladrões e as mutilações causadas nos corpos dos escravos, como nós sabemos da nossa própria história do Brasil. Assuntos muito tristes que eram impostos a esses indivíduos. Temos aquelas que são necessárias, como as amputações de membros necrosados, órgãos doentes, para a sobrevivência do ser. Veja, aí nós já estamos entrando numa outra característica, né? Poderíamos considerar como mutilações ao corpo, né, também a colocação de piercing, as tatuagens, tão comuns hoje, desde as menores até aquelas que deformam o indivíduo. Nós temos uma prática indígena de eles colocarem aqueles elos na boca e vão ampliando, né? Aquilo é uma espécie de mutilação. Para eles tem um determinado valor. Mas, se hoje nós fizermos isso, temos que ter alguma ideia para que isso, né? Nós vamos alargando um pouco as nossas reflexões, desculpem, a garganta hoje está um pouquinho defeituosa. Nós vamos alargando um pouco mais nossas reflexões e vamos também chegando, por exemplo, nas mutilações, que são as ligaduras de trompa, a vasectomia, né? Ou outras mutilações como meio de prevenção à concepção ou planejamento familiar. Vamos comentar depois a respeito disso com a resposta dos espíritos. Lembramos também de outras, inclusive as que se referem aos animais, que não vamos entrar em detalhes, naturalmente, pois Kardec nos trouxe uma excelente pergunta nessa lei de conservação, de forma geral, e os espíritos nos dão um ensinamento que nos serve para todas as considerações. Kardec pergunta qual a visão, o pensamento dos espíritos com relação às mutilações no corpo do homem ou do animal. E a resposta vem de maneira sintética, geral e esclarecedora. Ela nos traz um princípio geral a respeito das mutilações. Os espíritos respondem: a que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, inquiris sempre vós mesmos se é útil aquilo que, porventura, se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que poderei forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Olha que beleza de resposta. Assim nós podemos raciocinar em cada uma delas.
Por exemplo, as mutilações genitais. É um crime. É um crime à lei divina e natural. É um crime não só contra a lei de conservação, mas a lei de justiça. Respeitar o direito do outro de ter seus órgãos genitais livres de qualquer tipo de problema. Então, isso é um crime, as mutilações genitais. A circuncisão. Aí nós temos casos que, por exemplo, são necessários. Agora, se a intenção da circuncisão é se espiritualizar, isso é inútil. Para Deus, isso nada, não tem nenhuma utilidade. Então, não é por estar circunciso ou incircunciso que nós estaremos mais próximos ou mais longe da divindade. A automutilação é um crime contra a lei de conservação. É inútil também para se espiritualizar ou para se punir de uma prova. A prova não é isso. A prova é aquilo que nós fazemos com a intenção de mudar os nossos desejos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas ações. Aí sim teria valor, mas não uma mutilação para espiritualizar-se. Por exemplo, a utilização de silício. Silício é um chicote, né, que o indivíduo batia nas costas para mutilação, para ferir-se, para que fosse então perdoada a sua falta, o seu desvio moral. As mutilações, por exemplo, através dos piercing, da tatuagem, nós perguntaríamos a que propósito? A que propósito? Vaidade? Tem alguma utilidade? Não. Então não deve ser feito. Agora, se isso também não causa nenhuma perturbação com relação ao indivíduo no seu trabalho, na sua evolução, no seu processo intelecto-moral, também não faz diferença, porque ele está simplesmente colorindo ou colocando um enfeite. Mas se isso daí for para exibir-se, pela vaidade ou para qualquer situação dessa, já é um desvio da própria lei moral, porque a vaidade é um desvio, né? É um desvio moral. Ligadura de trompas, vasectomia, qual é o propósito disso? Planejamento familiar ou liberação sexual? Qual é a necessidade? Não é isso? Então, muitas vezes, nós temos necessidade de fazer. Por exemplo, existem mulheres que não podem mais ter filhos, pode ser perigoso, então a ligadura de trompas não tem problema. Mas para o homem, a vasectomia, muitas vezes é para até mesmo não sacrificar a mulher em cirurgias. Mas tem que haver um propósito útil em tudo isso. Aquilo que vai beneficiar o outro, e não para a sua liberação sexual. Né? Agora eu já não posso mais ter filhos, então vou deixar rolar, não é isso? Não é essa situação, porque aí nós estamos ferindo uma série de leis morais, inclusive a lei de sociedade, a lei de liberdade que dá responsabilidade e assim por diante. As amputações que têm causas exógenas ou endógenas, por exemplo, uma necessidade de conservação da vida, que pode ser uma expiação ou uma prova que o indivíduo pediu de não ter uma parte do corpo, uma perna, não é isso? Então, aceitar estas situações que venham de externos ou internas, que elas sejam geridas por uma situação interna ou por uma situação externa, como um acidente ou qualquer coisa, pois nós temos que aceitá-las sem resignação, sem reclamação, desculpe, com resignação. A resignação que é o consentimento do coração. E a obediência, sabendo que isso está dentro das leis, que é o nosso consentimento da razão. Então, se for agora para uma autopunição, essas mutilações, de nada adianta e nós estamos ferindo a lei do trabalho, a lei de conservação e outras leis morais, a lei de justiça, de amor e de caridade, que é a síntese de todas. Então, essas são as ideias que passou por nós dessas mutilações do homem, né, do ser encarnado. Com relação aos animais,
nós temos aí as experiências com ratos e outros animais, né? Desde que haja utilidade para a humanidade, que essas experiências sejam sérias, que elas não venham maltratar, que cumpre-se uma ética para a utilização de experimentos com os animais, é aceitável. E ninguém leva isso para dentro da sua consciência, porque eles estão fazendo um trabalho útil. Agora, castração, corte de orelhas, rabo, nós temos que perguntar qual é o propósito? Qual é o propósito disso? Qual é o que nós estamos querendo? Que o nosso cachorrinho fique mais bonitinho, que seja assim, seja assim? É por uma necessidade? Então, às vezes, temos que voltar isso e deixar que a consciência de cada um possa determinar aquilo que é bom e aquilo que não seja razoável, né? Antes de qualquer situação, então, vamos consultar a consciência. Esta lei divina que está gravada, que ela é gravada em nossa consciência. Saber esse propósito, se é útil, se isso vai fazer bem para os outros, né? Vamos nos perguntar, nos preocupar em melhorar os nossos sentimentos, cumprir com a lei divina, nossos pensamentos, nossos atos, nossas ações, né? Agirmos de acordo com a lei natural, a lei de Deus, isso é que é mais importante de tudo, construindo a nossa própria felicidade. Nós vamos ficar por aqui hoje. No próximo vídeo, nós continuaremos com as questões 726 e 727. Que Deus nos abençoe, muita paz e até lá.